Salve, salve, pessoal da Uniafro. Como vocês estão? Todos bem? Espero que estejam com saúde, encontrando aí paz de espírito para seguir no meio dessa loucura que estamos vivendo. Eu sou o professor Rodrigo Valente, eu estou trabalhando no núcleo virtual da Uniafro, junto com a professora Karina. A gente está responsável pela parte de Física 2, e hoje nós vamos falar de reflexão e refração de ondas eletromagnéticas. Então vamos lá, eu vou subir uma apresentação que eu criei aqui para a gente aprender sobre o assunto. Bom, aqui vocês podem ver uma imagem de um amanhecer ou entardecer, e a luz do sol está aí fazendo uma figura muito bonita, as nuvens iluminadas, e a imagem na parte de cima da superfície do lago está sendo refletida pelo lago, né, pelas águas do lago, e a gente está conseguindo ver a imagem em cima e embaixo. Então vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, como é que a ciência entende esses fenômenos aí. Bom, primeiro vamos dar uma repassada aqui no que é a luz, né? O que é uma onda luminosa? A onda luminosa, ela é um tipo especial ou característico de onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela é um pacotinho de energia que vai caminhando no espaço, material ou não, que o vácuo ele não tem outras átomos, moléculas que o formem, né? Então, e esse pacotinho de energia, ele vai criando o seu próprio caminho para caminhar. Por isso que ele não precisa de um meio já constituído para ele vir, por exemplo, do Sol até a Terra. Nesse caminho aí a gente tem vácuo e ainda assim a luz consegue chegar até a gente. Como é que ela faz isso? Esse pacotinho de energia, ele vai gerando ao caminhar uma variação em campos elétricos e magnéticos que acabam formando uma trajetória para essa luz. Então, imagina que quando essa energia ela vai caminhando, ela vai variando no espaço, e dá para a gente dizer no espaço-tempo, campos elétricos que vão variando, campos magnéticos que vão variando campos elétricos, e assim é como se ela criasse o próprio caminho que ela precisa para caminhar. Ok? Algumas características que essas ondas eletromagnéticas, a luz inclusa, tem. Comprimento de onda, ou seja, esses campos que vão variando, a gente pode desenhar eles dentro de um diagrama como esses que vocês estão vendo aqui, e você vai ter algumas características para essa onda. Comprimento de onda é um, frequência é outro, frequência está ligado com período, mas basicamente você tem quanto tempo essa onda demora para voltar para o mesmo estado, e isso vai estabelecer uma distância do comprimento dessa onda, ok? A luz é um caso particular das ondas eletromagnéticas que está na faixa que a gente consegue perceber com os nossos olhos, certo? Ok. Se a gente distribuir todas as formas de ondas eletromagnéticas, a gente encontra um espectro eletromagnético. Então, essa figura aqui vai mostrar para vocês, primeiro, a forma dessa onda, que tem a ver com, ou a forma das diferentes ondas que compõem, né, o espectro eletromagnético, que tem a ver aí com o tamanho do comprimento de onda. Então, vocês podem ver ali, ó,
Na terceira linha, você tem o tamanho desses comprimentos de onda. Então, a onda de rádio é uma onda que tem um comprimento de onda bastante grande, né? Está ali na casa dos 10.000 metros. Imagina isso, 10 quilômetros é o espaço que uma onda de rádio está caminhando, né? Que ela ocupa enquanto está caminhando. Quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser, desculpa, o inverso. Quanto menor esse comprimento de onda, então vocês veem que, né, o desenho da onda vai ficando cada vez mais curtinho ali. Quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência. Ok? E essa frequência tem a ver com a energia que essa onda carrega. Ok? E essa energia tem a ver com a temperatura que a gente entende que está sendo emitida, que tem o corpo que está emitindo essa luz. Por que isso é importante, por exemplo, na física? É assim que a gente consegue estudar as estrelas que estão muito distantes. Porque a gente, pela frequência com a qual elas chegam até a gente consegue pensar lá nessa estrela, ela deve ter mais ou menos essa temperatura. E daí a gente consegue, né, fazer algumas inferências e imaginar como é que é o entorno dessa estrela, por mais que a gente provavelmente vai demorar bastante para conseguir chegar lá. A gente precisaria de umas naves com uma tecnologia que a gente ainda não tem hoje em dia, certo? E vocês podem ver que tem também uma comparação do tamanho, né, das coisas aqui no universo. Então, vocês já ouviram falar que eu fui no mercado hoje, e no mercado tem lá uma caixinha de um, um bombardeamento de raios UV. Já viram essa história? Você pensa assim, bom, beleza, então eu vou colocar as minhas compras por alguns minutos debaixo lá numa câmara de raios UV, e isso vai limpar e vai matar o Covid das minhas compras. Daí eu não vou precisar chegar em casa e passar álcool nelas. Por que isso acontece? Bom, o UV, que é o ultravioleta, tá aqui, ó, ele tem um comprimento de onda em função da sua frequência que está próximo do tamanho dos protozoários e dos vírus, olha ali, ó, das moléculas, tá vendo? O que acontece então? É como se um raio ultravioleta, para o vírus, ele fosse como uma bala de revólver para a gente. É uma coisa que afeta o nosso tamanho, né, que consegue penetrar o nosso corpo, enquanto, por exemplo, uma onda de rádio, que é uma coisa que está muito distante, ela ia passar batido por aquela, né? Ela nem enxerga, é tão pequenininho aquilo lá que ela nem enxerga. Já viu aquele efeito quando, né, você está num lugar muito alto olhando as pessoas pequenininhas lá embaixo? Então, você não está conseguindo enxergar porque você está a uma distância muito grande. Então, é mais ou menos essa a relação que tem com o tamanho do comprimento de onda e o que esse comprimento de onda consegue afetar na matéria. Ok? E eu trouxe duas imagens de umas pessoas que andam sendo muito faladas. O linguarudo ali é o Albert Einstein, né? E o camarada do lado dele é o Max Planck. Uma as características, ou algumas das características da onda eletromagnética, como comprimento de onda e frequência, elas se relacionam e determinam qual que é a velocidade com qual essa onda está caminhando no espaço. Então, a gente tem essa primeira relação matemática, que é o comprimento de onda vezes a frequência vai te entregar a velocidade da onda. Isso não é diferente do que o que vocês estudam lá na parte de Física 1, do movimento circular que acaba desembocando no estudo das ondas, né? Então, as ondas, elas
você consegue entender elas por essa perspectiva de, em vez de uma coisa circular, uma coisa que vai, você abre o círculo, né? Em vez de você fazer a voltinha por baixo, você abre e você vai construindo essa onda. E uma das formas aí que a gente denota, por exemplo, a velocidade da luz, que eu vou falar um pouquinho mais disso ali na frente, é essa outra formulazinha aqui, C igual ao lambda vezes ni. Aqui eu tenho duas fórmulas que são iguais, mas os físicos convencionam usar diferentes letras gregas em determinados momentos. Isso é um pouco confuso para a gente, né? Porque, bom, uma hora os caras usam uma letra, outra hora outra letra. Então, nesse material, o que muitas vezes os físicos usam com uma letra grega ni, que é nessa segunda fórmula, essa letrinha parecida com V, né? Para melhorar, ainda é parecido com V, né? Esse ni, ele é usado para frequência, ok? Por que os físicos usam letras gregas? Porque muito dos conhecimentos que a gente tem hoje, estudados pela física e por diversas outras ciências, eles foram ressuscitados pelos europeus de estudos feitos lá atrás por gregos, e a gente vai entrar um pouquinho nessa história aí, que gregos eram esses, né? Mas pela sociedade helênica, que se espalhava ali para além do que hoje é a Grécia. Okay? Então, essa segunda fórmula é a mesma da primeira, mas ela é uma fórmula específica, ela está descrita de uma forma específica para velocidade da luz, que é usado a letrinha C. A gente vai entender isso ali para frente. Okay? Por que esses dois camaradas estão aqui? Porque foi estudando luz e fenômenos luminosos que a gente chegou na coqueluche mundial, tanto das terapias holísticas quanto da física hoje em dia, que são as teorias quânticas para o universo. E o Max Planck, ele chegou numa relação entre energia e frequência. A gente não está falando da onda eletromagnética, então ela tem uma velocidade, e essa velocidade está associada com seu comprimento de onda, que é esse lambda, essa primeira letrinha ali, vezes a frequência. Bom, o Max Planck ele foi estudando esses fenômenos e ele chegou numa relação para além dessa velocidade, mas com a energia e a frequência. Então, essa é a terceira formulazinha que a gente tem ali. E estudando mais a fundo esse tipo de relação, o Albert Einstein, ele chegou numa relação que hoje em dia está aí, né, na boca do povo, né, papo de bar quase, que é o E igual a mc ao quadrado. Qual que é a grande importância dessa fórmula? É o fato de que aqui a gente tem uma relação entre energia e massa. Uma coisa que, nos tempos antigos, era deixado com os deuses. Né? Então, todo o universo das energias e das coisas que a gente não consegue pegar e entender estava com o místico. Né? E a massa era o que a gente vivia e tudo mais, e ela funcionava de um determinado jeito. Então, isso representou para tecnologia, para a própria humanidade, né, no se entender com o mundo ao seu redor, um grande avanço, uma grande ferramenta para entender o que é a vida, afinal. Né? Então, por isso que eu trouxe aqui essas fórmulas e essas duas figuras que tiveram uma importância fundamental aí há 120 anos atrás, o Planck, há cerca de 100 anos atrás, o Einstein, com as suas teorias falando sobre a luz e que chegaram nesse entendimento do que é energia, do que é matéria e como é que elas se relacionam. Okay? Então, a gente estuda também as propriedades da luz. Essa historinha que eu contei para vocês um pouquinho, vou contar um pouquinho mais, os cientistas foram criando
conceitos, foram criando teorias de como as coisas funcionavam, foram explorando experiências, vendo como é que era quando você tinha uma fonte luminosa e jogava essa luz em cima de um determinado vidro, o que acontecia, e viam os efeitos, e começaram a estudar, e uma das coisas foi que o que antes pertencia ao universo místico, ele foi começando a ser desvendado e entendido, e isso isso fez com que nascesse o que a gente conhece hoje como ciência, né? Bom, em termos da luz, a gente pode falar de 3 tipos de propriedades, ok? A gente tem as propriedades geométricas, que é a propagação retilínea, ou seja, o raio ele vai reto. A partir do momento que ele saiu do ponto dele, se nada acontecer com ele e ele for seguindo no vácuo, ele segue reto. Se alguma coisa mudar a trajetória dele, a partir dessa mudança vai seguir reta de novo, ok? Então, vocês vão ver ali na frente que a gente representa os raios de luz por retas, né? Outra questão que é uma propriedade da luz descoberta dentro das propriedades geométricas dela é que a velocidade dela é finita. Isso foi uma discussão por muito tempo, né, na comunidade científica, a partir do momento que ela já estava ali começando a se constituir lá em 1600, por aí, 1500, 1600, e que tinha sido teorizada por outras pessoas mais antigamente. E acreditava-se que a velocidade da luz era infinita, ou seja, tipo, é instantâneo. Liguei a lâmpada ali, a luz já chegou aqui, não tem trajetória, não tem alguma coisa vindo de lá para cá. Acendi a fogueira, pronto, o lugar que a fogueira ilumina está iluminado instantaneamente. Muito disso vem porque a gente, na antiguidade, não tinha as ferramentas adequadas para medir a velocidade da luz, que ela é muito alta, porém é finita, ok? Um grande aí da ciência que a gente conhece, o Galileu Galilei, né? Ele acreditava que a velocidade era infinita. A gente vai ver que tem outras pessoas ali, eu vou contar um pouquinho dessa história aqui para frente, e a gente vai ver que algumas pessoas começaram a questionar isso, e no fim das contas a gente descobriu sim que a velocidade da luz é finita. Outras propriedades geométricas, a reflexão, a refração e a dispersão, que a gente vai falar delas aqui para frente. Outro grupo de propriedades que a luz tem são as propriedades ondulatórias, seja interferência, então, padrões que se interferem, então, se jogar um feixe de luz, outro feixe de luz, você vai ter esses feixes se conversando ali, né? No lugar onde eles se encontram. Difração, polarização, dupla refração. Vou entrar muito no pormenor de cada uma, mas, por exemplo, a gente consegue assistir o cinema 3D por causa da polarização. Isso já foi pergunta de Enem, inclusive. Okay? E daí a gente tem as propriedades quânticas. Então, órbitas quânticas, densidades de probabilidade, níveis de energia, quanta, que é o quanta final, e o laser. O laser, sabe esse laser que o povo às vezes fica, né, apontando, que tiveram até que fazer uma lei para o povo parar de apontar para o avião, né? Que ideia esperta, né? Eu tenho um laser, que bacana, eu vou jogar lá no olho do piloto para ver o que acontece. Tem um povo que tem umas ideias meio assim, torta, né? Vamos combinar. Mas o laser é um efeito quântico da luz. Okay? A gente conseguiu desenvolver o laser a partir do momento que a gente começou a entender um pouquinho melhor e trabalhar com essas propriedades quânticas. Então, resumindo a história, no começo tinha as principais propriedades que a gente via para a luz e que a gente estudava através da geometria, né, elas fazem a luz parecer uma partícula, ou seja, é uma bolinha muito miudinha que está caminhando aí como uma bolinha de ping-pong. Ela é super elástica, então ela não, né, ela não para, não perde energia. Isso aí também é as coisas que vocês veem lá na Física 1,
com a equipe que está cuidando dessa parte, mas um olhar bem, né, de cima, assim, as propriedades geométricas, elas meio que denunciam uma característica corpuscular para a luz, ou seja, a luz é feita de pequenas partículas. As propriedades ondulatórias já têm a ver com o estudo e com o entendimento da luz como uma onda. E a gente viveu na história aí dessa ciência, né, da ótica, vários debates sobre o que seria, afinal de contas, essa luz. Ela seria uma onda ou uma partícula? E, no fim das contas, descobrimos com as propriedades quânticas da luz que não é nem uma coisa, nem a outra, e é muito mais complexo a coisa toda. Porém, a gente chegou assim, num meio de caminho, e hoje a gente entende as ondas eletromagnéticas como um ente físico que tem uma dualidade onda-partícula. Então, depois de toda a brigaiada aí de séculos que aconteceu, chegaram à conclusão de que, beleza, é os dois mesmo, depende do que a gente está querendo ver, e a coisa é toda mais complicada um pouquinho, e a quântica está vindo resolver algumas dessas questões aí milenares que a gente levantou sobre a natureza dessa luz, certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho de reflexão. A reflexão, um dos efeitos da reflexão, a gente viu ali no primeiro slide, que é a luz vem, incide, então bate no objeto, foi lá, bateu na nuvem e interagiu com a nuvem e desceu até o lago. No lago, ela vai bater no lago, interagir com o lago e vai refletir. Como que acontece essa reflexão? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, quando a gente está falando de luz, a gente está falando de fóton, a gente está falando de um carrilhão de fótons que estão se movendo, todos eles, ao mesmo tempo, um do ladinho do outro. É uma coisa que assim, incomensuravelmente pequeno. Se é que dá para a gente falar de tamanho de fóton, né? Porque ele não tem uma massa, é uma partícula bem característica. Mas como é que ele age quando ele encontra uma superfície, principalmente uma superfície reflexiva? Ele vem numa determinada direção, então, de todo esse mundo de fótons, imagina que a gente pega um feixe que está vindo ali um atrás do outro, ok? E a gente vai entender esse feixe que está vindo numa trajetória reta, certo? E a primeira coisa que é importante aqui é que, para que a gente consiga fazer as considerações e estudar esse tema, a gente precisa estabelecer que o raio que está incidindo, o raio que está sendo refletido e o plano que eu o plano que eu escolho para enxergar aonde esse raio está vindo, incidindo e refletindo, eles estão todos na mesma direção, eles estão alinhados. Então, quando a gente faz assim essa imagem chapada, bidimensional, essa imagem que vocês estão vendo aqui no lado esquerdo do vídeo é um desenho, uma representação. A imagem à direita, ela está mostrando como que isso acontece tridimensionalmente. Então, a gente não vai estudar a luz e falar, beleza, ele bate de qualquer jeito e sai de qualquer jeito. Não. A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai estabelecer que existe a superfície
que, em relação à superfície, eu vou estabelecer um plano um plano que vai ser ortogonal, que vai ser 90 graus de pé ali, ao ponto da superfície onde está batendo, e esse plano, ele vai, é nele que eu vou desenhar uma coisa que eu vou chamar de normal. Esse normal, ele vem de normalidade, mas no sentido de norma. Então é assim, não é de qualquer jeito, né? A regra que eu estabeleço é que quando eu vou olhar para um raio que está incidindo, eu vou normalizar a coisa toda e eu vou estabelecer uma norma de que tanto o plano aonde eu estou colocando a minha normal, que vai ser 90 graus, com o plano da superfície reflexiva, quanto o raio incidente, quanto o raio refletido, eles estão todos no mesmo plano. Eles são coplanares, ok? E a segunda uma consequência que a gente observa como uma propriedade geométrica dessa luz, uma vez estabelecida essa história aí de que raio incidente, raio refletido e normal estão no mesmo plano, é o fato de que o ângulo com que o raio se aproxima, ele vai ser igual ao ângulo com que o raio se afasta. A minha referência, quem que é? A minha referência é essa reta normal. Essa reta normal está 90 graus com a superfície aonde a luz está incidindo. Ok? Então, essa geralmente é conhecida como a primeira lei e a lei da reflexão, e ela estabelece que a gente vai estar falando sempre do mesmo plano. Beleza? O que acontece? Bom, então, vamos falar um pouquinho dessas velocidades. Essa luz está chegando com uma velocidade, certo? E em cada meio material, essa velocidade ela vai variar. Então, da mesma forma como, né, a gente consegue se mover com menos dificuldade no ar do que na água, né? Fazer lá aquele exercício dentro da piscina, né? Você tentar correr dentro da piscina é mais complicado do que correr fora dela. Uma coisa parecida acontece com a luz. Ela vai apresentar uma velocidade diferente dependendo do meio onde ela está caminhando. Okay? Então, aqui a gente tem alguns exemplos dessa velocidade. No ar, a gente está dizendo aqui que a velocidade de propagação da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Essa velocidade é um pouquinho menor do que isso, na verdade, porque a velocidade máxima que a luz alcança no vácuo, que é o meio mais fácil para ela caminhar, é um pouquinho abaixo desses 300 mil, 299, tarará, tarará, tarará. Então, a gente arredonda aqui para efeito de conta, né? Facilitar a nossa vida. Então, a gente vai dizer que a velocidade da luz no ar é de 300 mil quilômetros por segundo. Okay? Para quem tem dúvida aí, está lendo os nominhos ali, o que é o Perspex? O Perspex é o acrílico. Okay? Então, o acrílico, ele tem aí... ele é um meio onde a luz tem um pouquinho menos de dificuldade de passar do que no vidro comum, por exemplo, né? Vocês estão vendo que as velocidades elas variam. E dentro de um diamante é um dos lugares onde a luz tem mais dificuldade de passar. Ok? Então vamos entender um pouquinho. A gente fala vamos falar agora da refração. O que é refração? Refração é o estudo de quando a luz, essa onda eletromagnética, ela passa de um meio para o outro. A gente
tem a segunda lei dessa parte das propriedades geométricas da ótica, que é chamada lei de Snell. E eu coloquei ali, ó, uma interrogação, né? Porque lei de Snell, como é que é essa história, né? Como é que as leis ganham o nome o camarada, ele foi lá e só ele estudou aquilo? Não é bem assim, né? Geralmente, a gente dá para um indivíduo, para uma lei, o nome de um indivíduo, quando ele chegou numa grande conclusão em relação àquela determinada face ali da natureza, né? Então, eu vou explicar um pouquinho como é que foi o desenvolvimento dessa lei de Snell, que é a lei de refração, ok? Então, vamos começar com Ptolomeu. Ptolomeu foi um desses cientistas antigos aí, esse povo todo, né? Eles eram matemáticos, físicos, estudavam biologia, se metiam a fazer experimento de ótica, termodinâmica. Esse povo era meio assim, estudava de tudo um pouco, né? O Ptolomeu, ele viveu 100 anos depois de Cristo, ele nasceu 100 anos depois de Cristo, viveu na Alexandria, que né, hoje é território do Egito. Até nem sei se a cidade de Alexandria ainda existe. Se alguém souber aí, coloca nos comentários. O que o Ptolomeu fez? Ele foi meio que o primeiro a tentar estabelecer uma lei para refração. Então, o que ele fez? Ele criou um método lá para ele conseguir fazer algumas... conseguir pensar sobre o fenômeno que ele via quando uma luz que estava vindo do ar passava pelo vidro, passava pela água. E você... esse fenômeno, ele é bem característico. Assim. Então, você olha e chama a atenção, né? Principalmente se você está procurando ali entender como é que aquela matéria funciona, como é que aquela, né, o que a natureza está te mostrando naquele momento. Então ele foi um dos primeiros que tentou estabelecer alguma relação com essa história do raio de luz mudando de meio. Ele deu uma roubada nos números ali, sabe? Tipo, ele chegou numa relação, mas tipo, a relação dele funcionava melhor para uns determinados ângulos e daí os outros. Reza a lenda que ele deu uma mexida nos números e falou, achei. E beleza, ok. Ele teve uma boa ideia, mas ele não achou exatamente alguma coisa. Quem que foi realmente achar e descrever com alguma propriedade aí essa lei foi um estudioso e um físico iraquiano, do que hoje é o Iraque, né? Aquela época eram outras as divisões políticas ali do mundo. Ele viveu de 940 até 1000 depois de Cristo também, chamado Ibn Sal. Esse foi um cara que ele conseguiu estabelecer alguma relação que está envolvida com a refração. E uma das coisas que esse camarada fez foi que ele conseguiu, sabendo, né, dessas relações com a refração, ele conseguiu criar lentes melhores. Então, assim, ele conseguiu fazer um vidro mais puro. Uma das coisas que na antiguidade era muito complexo e que hoje a gente tem técnicas bastante avançadas para fazer, era criar a própria lente, o próprio vidro, a própria coisa que você vai usar para depois estudar ou que você vai usar para depois colocar na frente ali da câmera do seu celular e tudo mais. Quando esse vidro não é muito legal, tem uma coisa que acontece que chamam de aberrações geométricas, aberrações cromáticas. Então, fica meio torto as imagens e tudo mais, fica uma coisa meio... Né? E o Ibn Sal ele conseguiu melhorar isso, né, do que tinha na época que ele conhecia para o futuro, ficou aí esse legado dele. Okay? Um pouco depois dele, na verdade, na mesma época que ele, né, que viveu na mesma época que ele, o Al-Hazen Ibn Al-Haytham, outro também que hoje seria considerado iraquiano, né,
ele estudou sobre essas coisas e ele retomou os materiais ali do Ptolomeu e ele não chegou a descrever a lei, mas ele meio que trouxe de volta esse conhecimento, assim, né? Trouxe a baila, ele deu um up, né? Como é que é essa história? Eu não uso Twitter, essas coisas, mas é isso, né? Você escreve up lá, aquele comentário vai para cima. Então, foi o que ele fez com que o Ptolomeu tinha trabalhado ali quase 1000 anos antes dele, né? E uma das coisas é que ele foi uma das pessoas que introduziu na Europa os conhecimentos do mundo grego antigo. A gente dá um salto aqui para 1560, né? Quem viveu nessa época foi o Thomas Harriot, ele é um inglês, e uma das coisas que o Harriot fez é que, aí, ó, depois, 500 anos depois, ele redescobriu esses estudos do Alhazen, do Ibn Sal, que estavam, né, também se referenciando a estudos mais antigos do Ptolomeu. E imagina que, assim, não foram só essas pessoas que estudaram isso, né? Tem montes de nomes de pessoas envolvidas com o desenvolvimento desse tipo de conhecimento que se perdeu aí na história, né? Ou não escreveram, ou não foram citados, mas, assim, cada um desses estudiosos tinha grupos de estudiosos, né? A gente, às vezes, fica com uma imagem um pouco de que antes era tudo uma barbárie, ninguém sabia de nada e tal. Não era bem assim, né? Mas o Thomas Harriot, uma das coisas interessantes aí da participação dele nesse ressuscitar da lei de Snell foi que ele foi lá, leu, derivou essa lei, entendeu essa lei, não chegou a escrever sobre ela, mas ele comentou com ele comentou sobre ela com o Kepler. E o Kepler é uma das figuras aí que teve um papel fundamental no desenvolvimento do que hoje a gente conhece como ciência, estudando as órbitas dos planetas, né? Falando em órbitas dos planetas, o Ptolomeu ele era astrônomo e astrólogo. Um dos trabalhos deles foi justamente tentar juntar os dois universos, né, e entender como é que a astrologia e a astronomia estavam envolvidas, né? Esse foi o Ptolomeu. Então, o Thomas Harriot acabou tendo uma participação no desenvolvimento que depois o Kepler levou adiante, né? Que acabou afastando completamente esses dois mundos, no fim das contas, né? Mas tem um ditado que diz assim: "No creio em las brujas, pero que las hay, las hay". Então é isso, tem muito mais coisa que a gente não entende do que a gente entende, e acho que vai acabar sendo sempre assim. Bom, finalmente chegamos à figura do Willibrord Snellius, que é o camarada aí conhecido como Snell pela comunidade europeia. Ele é um holandês. E qual que foi a grande sacada e por que a lei ganhou o nome dele? Porque ele derivou matematicamente a lei. Então, a gente tinha um conhecimento experimental, todo esse povo antes, eles iam lá, mexiam com as lentes, com os espelhos e tudo mais, e chegavam e conseguiam concluir sobre o que estava acontecendo pela experimentação. E o Snellius, ou Snell, foi um dos primeiros a chegar através da matemática. Então, ele foi lá e estudou a geometria, e ele falou, não, esse negócio aqui, pela geometria, tem que funcionar mais ou menos assim. Tem que funcionar exatamente assim. E isso era exatamente como funcionava. Então, essa foi a grande sacada dele. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, outra pessoa que também derivou essa lei por um outro método, porque meio que assim, o povo desse século, eles inventavam as suas próprias matemáticas, né, baseados nos conceitos já conhecidos, mas eles meio que inventavam as suas próprias matemáticas para conseguir resolver os problemas que a época tinha levantado, né? E o René Descartes também fez isso. René Descartes, né? O nome dele não se pronuncia os S's. Então, Descartes. Muitas vezes a gente pode escutar Descartes, né? Mas fica meio estranho, né? Ele não é um Descartes, coitado, não joga ele fora. O René Descartes, ele também, então,
conseguiu, por um outro método, derivar essa lei da refração, e ele usou essa lei para fazer os seus estudos. Outro camarada que fez isso foi o Pierre de Fermat. Você vê que, ó, esses 4 últimos, eles são contemporâneos. Eles viveram na mesma época, apesar de que, né, alguns deles viveram um pouquinho antes, eles já estavam mais velhinhos quando os outros estavam estudando e tal, mas eles todos estiveram vivos em algum momento na mesma época. Outra pessoa que estava viva aqui nesse momento já, por exemplo, ali mais para o fim desse momento aqui. Quando o René Descartes morreu, o Newton tinha 8 anos de idade. O Newton que também estudou bastante ótica e tudo mais. Uma coisa que o Descartes e o Newton tinham em comum é que eles acreditavam na teoria corpuscular para a luz. Eles não acreditavam que a luz era uma onda, eles acreditavam que parecia até uma onda, mas que não que tudo estava explicado por pequenos corpos se movendo no espaço, ok? E uma das coisas que o René Descartes, apesar de ter chegado na mesma conclusão matemática que o Snell, ele acreditava que, e o Fermat também, né? Então tinha uma distinção maior ali entre o Descartes e o Fermat no seguinte: apesar deles todos terem derivado a mesma lei, o Descartes acreditava que a luz ela caminhava mais rápido no meio mais denso. Porque ela sendo uma partícula, se você está no meio mais denso, você tem mais partículas, mais matéria para você caminhar. O Fermat já acreditava o contrário. Ele falava, não, a onda, né, a refração, ela acontece porque... como que ela acontece? Ela, num meio mais denso, a velocidade vai ser menor. E outra coisa que eles discutiam, né, e que eles não concordavam era: o Descartes acreditava que a velocidade da luz era infinita e o Fermat acreditava que a velocidade da luz é finita. Eu falei do Galileu, né? Então ele seguia ali, o Descartes seguia a ideia do Galileu de que a luz seria infinita. Para ter uma ideia do que é como é que a ciência vai acontecendo, né? Um experimento que o Galileu fez foi o seguinte: ele pegou, foi para um lugar, falou com o assistente dele ir para outro lugar, cada um levou um lampião, e ele falou o seguinte: bom, faz o seguinte, vai até ali, e daí você vai deixar coberta a sua luz, e chegando lá, você vira para mim e tira a cobertura da sua luz, você tira a capa e mostra a luz para mim. Quando você fizer isso, quando eu vir a luz, eu vou descobrir a minha luz também, que vai estar tapada. E com isso, a gente vai ver se leva algum tempo entre você descobrir a sua luz e você ver a minha resposta. Como a luz é muito rápida, se você tentar fazer esse experimento, você vai sempre concluir que a velocidade da luz não é finita, que ela não, e daí ele ia aumentando a distância entre os dois, e chegou num momento que ele falou, não, isso está acontecendo instantaneamente. Não estava. O Descartes também estava errado nesse pormenor, e o Fermat estava certo, né? Então, dessa forma aí, a gente tem pelo menos 1000 anos de história, desde hoje, 1920 anos de história aí, se a gente for tomar o nascimento do Ptolomeu, e entre esses estudiosos, 1.600, 1.700 anos de história. Agora, olha uma coisa interessante, a gente fala, né, os gregos antigos que descobriram um monte de coisa, a sociedade helênica e tudo mais e tal. Bom, a gente tem um cara do Egito e 2 caras do Iraque.
como sendo expoentes desses estudos. Então, a gente está falando de a Ásia Menor, né? Oriente Médio e a África. Gente, é muito comum a gente achar que a ciência nasceu na Europa, que os gênios estão todos lá. Fique esperto. Isso faz parte, sim, de estratégia de colonização do pensamento de vocês. Então, eu acho muito importante a gente falar isso e ter essa noção, principalmente aqui no lugar onde estamos, né? Falando para Uniafro, mas o Oriente Médio, a Ásia e a África, principalmente, tem muitos dos conhecimentos são legados das civilizações que viveram e vivem lá, né? Com outras formas até hoje. Então, vamos ficar esperto nisso aí, porque nem tudo que reluz é ouro, digamos assim. E qual que é, afinal de contas, a forma dessa lei de Snell? Né? Primeiro, antes da forma dela, o que ela diz? Ela diz o seguinte: quando a luz muda de meio, a velocidade muda. E o efeito que a gente vê é o desvio do raio de luz. Então, o raio, eu até coloquei aqui, ó, a gente está falando de refração, mas eu coloquei o raio refletido para vocês lembrarem, quando a gente tem reflexão, o raio vem num determinado ângulo e ele volta no mesmo meio com o mesmo ângulo. Qual que é a referência? A reta normal. Quando o raio entra e passa para o outro meio, ele sofre uma deflexão. Ele vai se aproximar da reta normal. Então, o ângulo que ele vem é um ângulo maior em relação ao normal do que o ângulo que ele segue dentro do material, uma vez que esse material seja mais denso. Okay? Então, imagina que a gente está falando da luz entrando do vácuo do espaço na atmosfera, a luz entrando do ar para a água, a luz entrando da água para um bloco de diamante e assim por diante. E vocês viram na outra aula que algumas das características da luz, como por exemplo a reversibilidade dela, se você inverter esse raio, então tá vendo ali, ó, o raio que está sendo refratado, inverte aquelas setinhas e joga o raio da água para o ar, o mesmo efeito vai acontecer, essa mesma trajetória vai ser percebida. Então o raio vai estar vindo de um meio mais denso, com um determinado ângulo, e ele vai seguir no meio menos denso, com um ângulo maior. Ok? Então, esse é o efeito da refração. Qual que foi a fórmula matemática que o Snell, depois o Descartes, depois o Fermat, e por aí vamos, qual foi a fórmula que eles derivaram? Falar em fórmula matemática, detalhe, né? A física, ela começou a usar matemática e ser descrita assim pelas fórmulas matemáticas não faz muito tempo. Um dos cientistas que, bom, na verdade faz bastante tempo, mas um dos cientistas que assim promoveu esse tipo de descrição foi o Huygens, que era um contemporâneo do Newton e um desafeto do Newton. Eles não se bicavam. A gente pode falar disso aí num outro momento, dos porquês, né? Mas um dos motivos era justamente porque o Huygens acreditava que a luz era uma onda e o Newton acreditava que a luz era uma partícula, ok? Então, a fórmula matemática encontrada pelo Snell foi aquela ali, ó, que se você pegar o seno, e daí vamos lá, oh meu Deus, professor, eu até estava entendendo até agora, mas daí você vai falar de trigonometria, oh meu Deus, agora foi pro buraco. Calma, muita calma nessa hora. Se você tem dúvida em relação a isso,
coloca nos comentários que eu posso preparar uma aulinha para explicar um pouquinho melhor isso, tentar descrever, né? E vocês também fiquem à vontade para perguntar isso lá para o pessoal do núcleo de matemática, que é onde a gente estuda essas formulações aí. Mas não se desespere, ok? Tudo se explica e tudo se entende. Então, basicamente a formulação dele foi essa. Olha só, se eu pegar a relação trigonométrica do ângulo do raio que está sendo refratado pelo meu meio, e eu fizer uma relação com o seno, a relação trigonométrica do ângulo que está com o qual o meu raio está incidindo, eu vou ter uma relação de constância. Ou seja, a divisão entre essas duas coisas, ela vai me dar ela vai acontecer de uma forma única, independente do ângulo. Se os ângulos forem maiores, eu vou continuar tendo essa constância. Se os ângulos forem menores, eu vou continuar tendo essa constância. Ok? O ângulo de incidência, não importa se ele está grande ou pequeno, o ângulo de refração vai guardar uma constância na sua variação. Certo? Esse pormenor aí de, olha, ângulos pequenos, ângulos grandes, foi o calcanhar de Aquiles do Ptolomeu, porque o que ele estava encontrando lá funcionava muito bem para ângulos pequenos, mas não funcionava tão bem para ângulos grandes. Ele deu lá uma maquiada nos seus dados e falou, tá aí, comunidade, é nóis. Enfim, estamos sabendo. Então, essa relação foi o que o Snell encontrou, certo? E outros estudos chegaram aí à conclusão de que essa constante, essa quantidade tem a ver com as velocidades. Tem a ver com o índice pelo qual as velocidades se relacionam, ok? E daí a gente chega numa quantidade que é o índice de refração. O que é o índice de refração? É uma medida da dificuldade da luz se deslocar em um determinado meio. Então, essa luz está vindo no vácuo, entrou no meio. É mais fácil para ela se locomover ou mais difícil? Quem vai dizer o quão mais fácil, o quão mais difícil, é o índice de refração. E o índice de refração, ele é uma quantidade adimensional. Ele não tem dimensão, ele é só um número. Coisa que, assim, não dá nem para dizer que é incomum na física, mas a gente vê tantas unidades, né? Mas, basicamente, aquilo que é constante é o que os físicos querem encontrar no estudo dos fenômenos da natureza. Porque quando eles encontram uma coisa que é constante, uma relação que chega né, que tem uma determinada forma de acontecer, daí, a partir dali, você consegue usar essa constante, inventar uns outras situações e prever o que vai acontecer nessas outras novas situações. E isso é uma coisa muito importante no estudo da física. Okay? Quem que é esse índice de refração? Eu vou fazer uma relação entre a velocidade da luz no vácuo, ou a maior velocidade que a luz pode ter, e a velocidade que ela tem no meio material que eu estou estudando. Lembra lá que a velocidade tinha a ver, para as ondas eletromagnéticas, com comprimento de onda e frequência? Então, a
velocidade, ela, das ondas eletromagnéticas, ela vai ser estabelecida em função dessas duas quantidades, e a maior velocidade que elas podem encontrar num meio desimpedido é a velocidade da luz, que a gente usa o c. Por que é adimensional e o que tem a ver toda essa história que você está falando aí do índice de refração? Vamos descobrir por que, afinal, o índice de refração é adimensional, o que isso significa. Então vamos lá. A gente estabeleceu uma relação que é a velocidade da luz num meio desimpedido e a velocidade da luz num meio que não é esse vácuo, que não está desimpedido. Então a gente estabelece ali que o N, o meu índice de refração, é igual à velocidade da luz divididos pela velocidade com que ela caminha naquele determinado meio. Por que C? Porque é celerita. Celerita significa velocidade em grego. Às vezes as traduções são meio estranhas, mas basicamente é isso. E que outra velocidade é essa? Bom, é uma velocidade específica para o comprimento de onda daquela onda. Professor, mas você não falou que a velocidade tem a ver com o comprimento de onda e a frequência? Mas a frequência só depende da fonte. Eu não mexo na frequência da onda. Ela continua com a mesma frequência, mas dependendo se ela está num meio que é mais difícil para ela caminhar, ela vai variar o seu comprimento de onda. Ok? Bom, qual que é a unidade de velocidade? A unidade de velocidade é metros por segundo, ou seja, quantos metros eu caminho em um determinado tempo, que eu meço em segundos, certo? Olha lá como é que fica essa conta. Se eu colocar a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo, e eu colocar embaixo a velocidade, como a gente viu no slide ali para cima. Vou voltar aqui, esse slide com as velocidades. Olha lá, ó, eu estou usando a velocidade no vidro, 197 milhões de metros por segundo. Então, se eu comparar a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no vidro, eu vou chegar em um determinado número. Então, eu vou fazer... Essa conta vai ser dividida em duas partes. Uma delas eu vou falar do que é um número. A outra delas eu vou falar do que é unidade. Ok? Então, a parte do número, eu vou dividir 300 milhões por 197 milhões, eu vou chegar num número que é 1,52284. E por aí vai. Ok? Esse número, faltou os 3 pontinhos ali, mas ele não para aí. Né? Eu arredondei para esse número. E o que acontece com a minha unidade? Bom, eu tenho metros por segundo divididos por metros por segundo. Bom, se eu dividir 2 por 2, o que eu tenho? 1, não é? Se eu dividir 10 por 10, 1. Se eu dividir uma coisa por ela mesma, eu tenho uma unidade, certo? 1. Bom, e o que acontece com as unidades de medida quando eu faço isso? Elas somem. Okay? Eu fiz aqui um processo matemático que eu estou dividindo duas frações. Como é que eu faço isso? Eu vou manter a fração de cima, vou copiar ela ali para frente, metros por segundo de novo. E a fração de baixo que está dividindo, eu vou colocar ela multiplicando invertida. Eu fiz até uma voltinha ali, tá vendo? E o que vai acontecer? Eu vou ter metro dividido por metro, sobrou 1. Segundo dividido por segundo, sobrou 1. E eu vou ter 1 vezes 1, 1. Então, eu não tenho mais metro. Eu não tenho mais segundo. Ou seja, eu não tenho dimensão para essa minha medida. Geralmente, na física, os índices são
alcançados, eles são encontrados por uns processos como esse, que vão acabar colocando duas quantidades que são similares, duas medidas que têm as mesmas unidades, uma divididas pela outra, e você vai acabar com uma unidade adimensional, sem dimensão, certo? Então, é isso. Vamos lá fazer demonstrar aqui matematicamente o que a gente pode fazer com a lei de Snell. Então, imagina que eu tenho um feixe de luz que ele está passando do ar para a água. E o ângulo de incidência com que ele está vindo é 45 graus. Então, eu estou falando aqui da primeira imagem que a gente viu nessa aula de hoje. É a luz que está vindo lá da borda da nuvem e está batendo no lago e está vindo para o meu olho. Ok? O que vai acontecer com essa luz? Ela está chegando com 45 graus. E está chegando até o meu olho, não, desculpa, gente. Só se eu estiver embaixo d'água, né? Então, o que eu estou vendo é uma imagem como aquela primeira, mas para alguém que está olhando para essa nuvem mergulhando embaixo da água. A gente está falando de refração. Era a reflexão que a gente está no mesmo plano ali e no mesmo meio que a nuvem, né? Que é o ar. Aqui, então, a gente está falando de um mergulhador dentro daquele lago. O que vai acontecer para ele? Quando ele olhar para cima, ele não vai ver a nuvem reto. Se ele olhar a nuvem e ela estiver reto para ele, ela na verdade não está reta, ela está deslocada. Já vou mostrar uma figurinha de um outro exemplo quando isso acontece. Por quê? Porque esse raio que está vindo do ar, ele vai sofrer um desvio. Qual é o tamanho desse desvio se o meu ângulo de incidência for 45 graus? Então eu vou lá e eu faço essa conta. O índice de refração no ar é 1. Tá vendo que eu coloco um igual e uma cobrinha ali em cima? Isso quer dizer aproximadamente. Eu considero que ele é 1 porque ele é 1,00022 e por aí vai. Então, a gente convenciona na física, principalmente no ensino médio, chamar o índice de refração do ar de 1, porque ele não varia muito do vácuo para o ar. Okay? Ele não varia muito, mas ele já varia o suficiente para fazer diversos fenômenos acontecerem aí. Em parte, esse fenômeno é responsável do motivo pelo qual o céu é azul. Mas isso aí a gente pode falar num outro momento, né? Com mais propriedade aí. Se você tem alguma dúvida do motivo pelo qual o céu é azul, coloca nos comentários ou coloca lá por que você acha que o céu é azul, o que isso tem a ver com refração, reflexão da luz, ok? Então, índice de refração no ar, 1. Índice de refração na água, 1,33. Ângulo de incidência, 45 graus. Vamos aplicar a lei de Snell na sua forma. A segunda forma que eu escrevo aqui, ó, na formulação matemática, que é, depois de descobrido que foi constante, qual seria essa constante? Chegar a uma relação entre as velocidades em referência à velocidade maior da luz, né, que ela alcança, que é a velocidade da luz no vácuo, que a gente usa o Czinho ali de celerita. Okay? Então, quando a gente abre essa fórmula, a gente chega nessa fórmula de que o seno do ângulo incidente vezes o índice de refração no meio no qual a onda está incidindo, ele é igual ao seno do ângulo refratado vezes o índice de refração do meio aonde a onda está sendo refratada. Ok? Então, vamos lá. Matematicamente, a gente joga ali os números na fórmula,
Então, seno de 45 graus vezes 1, que a gente está falando do ar ali, e o seno de um ângulo x vezes 1,33. Quem tiver alguma dúvida nessa matemática aqui, de passar um número para um lado, passar para o outro, coloca nos comentários que a gente também dá uma esclarecida nesse processo, ok? No fim das contas, a gente chega à conclusão de que o ângulo, tem um pormenor antes da gente chegar lá, ó, o seno, eu chego num número 0,532, também aproximações, ok? Esses todos são números gigantões aí com dízimas periódicas, né? Mas, reduzindo o número de caracteres significativos aí para 3, eu chego que 0,532 é igual ao seno do ângulo refratado. E daí eu faço uma matemática que é o inverso do seno, é o arcosseno, ok? Então isso tudo também tem a ver lá com a trigonometria, a gente pode dar uma esclarecida aí como é que essa matemática acontece. A gente chega à conclusão, então, que o meu ângulo em referência à normal, ele estava vindo de 45 graus e ele passa a ser, dentro da água, de 32,14 graus. Ok? Então, ele estava vindo com um ângulo um pouco mais aberto em relação à normal e ele fechou, ele se aproximou da normal no desvio dele. Ok? Bom, alguns efeitos, né, dessa refração. Tá vendo a figurinha ali, ó, do indivíduo ali caçando um peixe? Bom, para caçar peixe desse jeito, você precisa ter alguma noção, pode ser uma noção bem natural, nada matemática, né? Como provavelmente os nossos ancestrais indígenas tinham, de que não adianta você mirar no peixe que você está vendo, porque a posição real desse peixe é um pouquinho deslocada, porque o raio deslocou. Olha só, dá uma olhada se a gente imagina, eu devia até ter feito isso com o desenho, mas imaginem aqui comigo, vamos lá, porque física também é muito capacidade de abstração, né? Coloca uma reta normal nesse desenho daí do raio amarelo. Ó. Então, vamos colocar uma reta 90 graus com a superfície entre o ar e a água, ok? Presta atenção como o ângulo pelo qual, onde está o peixe, né? O ângulo do raio amarelo, se você colocar uma reta normal ali, ele vai ser um determinado e claramente ele vai aumentar. Por quê? É aquela história que eu estava falando. Agora eu estou vindo de dentro, o raio está vindo de dentro da água para o ar. Então, está indo de um meio mais denso para um menos denso. O que ele vai fazer? Ele vai se desviar da normal. Né? Ele vai se afastar da normal. Ele está num determinado ângulo e ele vai sair num ângulo maior do que o que ele está chegando ali. Então, é o exemplo inverso do exercício que a gente acabou de fazer. Caso particular de refração. Se você acertar um raio ali direitinho, reto, né, em cima da normal, a refração vai continuar acontecendo, mas geometricamente você não vai ter uma diferença, ok? Então, esse é um caso especial aí da refração. Então, assim, bom, esse pescador, ele podia esperar o peixe passar exatamente embaixo dos pés dele, mas daí tem o risco dele acertar o próprio pé, né? Então, talvez não seja uma boa estratégia, melhor ele saber um pouco de refração e ele desviar de acordo com onde realmente está o peixe para poder pegá-lo, certo? Dá para também fazer uma daquelas lanças com a boca de 3 pontas, sabe? Tipo, que daí talvez facilite o efeito aí dessa pescaria. E um outro efeito aí que não envolve usar, né, lanças é você ver um
um material qualquer que ele está, um pedaço dele imerso na água, você vai ver que tem uma quebra na superfície. Essa quebra acontece porque essa imagem, a gente espera, o nosso cérebro espera que a imagem esteja vindo numa determinada direção, mas ela não está vindo naquela direção. Então a gente olha e fala, caraca, está quebrado. É um efeito óptico, é um efeito óptico que ilude o nosso cérebro, mas não assim, é a forma como a natureza está se mostrando e não necessariamente alguém tentando enganar a gente, né? Mas, então esse é um efeito bem observável. Se você pode fazer em casa, pode fazer agora, vai lá, enche um copo de água e coloca aí, se não quiser estragar o lápis, alguma outra coisa que possa ficar um pedaço para fora, um pedaço para dentro da água, e você vai ver essa quebra ali na superfície. Por quê? Por causa da refração. Ok? E tem um caso muito legal da refração, que é a dispersão. Esse aqui já foi estudado pelo Newton, né, bastante, e ele fez esse experimento, tá vendo que tá aparecendo na figurinha ali, ó? Ele fez mesmo. Pegou um raio de luz do Sol, né, jogou num prisma. Por que que isso acontece? Isso acontece, lembra que eu falei que a velocidade ela depende do comprimento de onda e da frequência, então ela a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda desta onda eletromagnética vezes a frequência desta onda eletromagnética. Bom, diferentes frequências e diferentes comprimentos de onda na luz visível estabelecem nos nossos olhos diferentes cores. A gente entende como sendo diferentes cores. Elas efetivamente são raios que o nosso aparato sensório ocular aqui, ele está preparado para reconhecer, né? Diferente dos cachorros, se eu não me engano, que não reconhecem muito bem as cores, ou reconhecem de uma forma diferente, né? Mas o nosso aparato consegue distinguir essas várias cores. E o que que acontece? Se você pega um feixe de luz branca, você tem um carrilhão de fótons, todos juntinhos ali e tal, e se você passa por um prisma, e foi isso que o Newton fez, em função de cada uma das parcelas desse espectro eletromagnético ter um comprimento de onda e uma frequência diferente, cada um deles vai sofrer o efeito da refração de um jeito um pouquinho diferente. Lembra aqui, ó, no meu exercício que eu vou até vir aqui nos índices de refração. Então, a 1,33 e tal. Onde é que vai... Ou seja, para cada comprimento de onda diferente, por quê? Cada comprimento de onda envolve uma velocidade diferente. Então, para cada velocidade, eu vou ter um índice de refração diferente. Porque quando eu fizer a continha lá, frente a essa quantidade constante, que é a velocidade da luz no vácuo, C, eu vou ter uma velocidade diferente. E daí eu vou ter um índice de refração diferente. Então, cada comprimento de onda vai reagir se desviando um pouco mais ou um pouco menos do que o comprimento de onda vizinho. E o que acontece quando você passa uma luz branca num prisma? Você separa a luz, você separa o espectro luminoso. Beleza, hoje a gente tem aí a capa do Pink Floyd e tal, pá. Agora imagina que maluco você enxergar um fenômeno como esse na antiguidade, que o povo não tinha noção. Então, como é que acontece a história do prisma de Newton? Quanto menor o comprimento de onda, menor é a velocidade num meio denso, certo? Quanto menor a velocidade, maior vai ser o índice de refração para aquele comprimento de onda. Quanto maior o índice de refração, menor vai ser o ângulo de refração. E quanto menor o ângulo de refração, maior vai ser o desvio. Ou seja, quanto menor o ângulo de refração,
mais eu estou me desviando. Que quanto menor o ângulo de refração em relação à minha normal, maior o meu desvio. Então, o raio está vindo aqui e se eu não desviar nada, eu estou aqui, mas se eu desviar um pouquinho, eu estou aqui, se eu desviar bastante, eu estou aqui. Então, quanto menor for o ângulo de refração, maior é o desvio. E cada pedacinho dessa onda composta por várias cores vai reagir e desviar um tanto diferente, e por isso eu consigo abrir isso. Do bem, talvez, né, na antiguidade o povo não tinha tantos prismas por ali e tal, principalmente não prismas tão bons, né? Lembra que o próprio Ibn Sal lá, ano 1000, ele, a grande sacada dele foi ter conseguido construir lentes mais, assim, melhores, né? Mas tem uma coisa que todo mundo vê há muito tempo, que é o arco-íris. E a dispersão é a explicação para o arco-íris, ok? Então, essas duas primeiras imagens que vocês estão vendo, elas estão mostrando como que o raio entra, refrata, entra onde? Na gotícula de água. Então, do mesmo jeito que a gente fez ali o exercício, né? O ar entrando na água, você pensa no lago e tudo mais, mas, bom, na verdade, uma gotícula de água já tem já é água, então já vai ter essa refração acontecendo. Okay? Então, como é que acontece essa refração dentro da gotícula de água? O raio vem, é refratado dentro da gota, e daí você fala assim, pô, professor, mas você está me mostrando um círculo aí, e não é um círculo, né? A gota de água é uma gota, por que não tem uma forma de uma gota? Bom, a gota de água, ela assume aquele formato quando ela cai. Ela cai quando ela fica pesada e massiva o suficiente para a Terra puxar. Mas lá em cima nas nuvens, muitas gotículas de água, elas ainda não estão pesadas o suficiente para cair. Então, qual que é o formato dela? Esférico, ok? Então, essas pequenas esferinhas lá em cima fazem esse fenômeno maravilhoso de se assistir, porque os raios refratam. Então, você está vendo ali, ó, ele entra na gota, refrata. No que refrata, já abriu as cores, hein? Porque cada comprimento de onda vai né, refratar um tanto. Então, abriu essas cores, e daí elas vão chegar na outra superfície, elas vão... Uma parte dessa onda vai passar, uma parte desse feixe vai sair fora, como na primeira figura ali com o fundo azul. Uma outra parte vai refletir dentro da água e vai refratar de novo na hora em que sair da gota. Então, entrou o raio, refratou, abriu, dispersou. Chegou na próxima parede da gota. Uma parte reflete dentro da gota, uma parte refrata de novo e vai seguir né, o seu caminho. Essa parte que primeiro refletiu nesse primeiro momento aí, ela vai lá e vai fazer isso de novo, né? Vai refletir também, vai refratar, mas até que vai chegar uma hora que vai se perder ali essa energia. O que acontece? Importante falar. Cada vez que você está mudando de meio, cada vez que você está refletindo, energia vai sendo consumida para isso, ok? Então, uma das sacadas da física é como é que as energias funcionam. Lembra que a gente falou lá do Max Planck e do Einstein? Então é isso. Como é que a gente consegue um efeito maravilhoso como é o arco-íris através da refração nas gotículas de água lá do alto do céu azul? Eu já lancei para vocês a pergunta aí do porquê que ele é azul afinal. Então vamos lá. Sugestão de estudo em função desse material. Faz uma pesquisa no Google. Google Imagens mesmo, gente. Porque o que acontece? Quando você está aprendendo uma língua, você é fluente naquela língua quando você vai da imagem para a palavra. E para o significado. Então, a pessoa fala uma coisa lá em chinês, se você sabe o que aquele conjunto de sons quer dizer, você cria uma imagem na sua palavra, se você é fluente.
É o que a gente faz com o português. Eu estou falando um monte de coisa aqui, vocês estão ouvindo e vocês estão criando imagens mentais dentro de vocês. Então, por isso que eu digo, vai no Google Imagens, não precisa, né, necessariamente, para não estender o tempo, que, né, a gente está nessa vida corrida e tudo mais, mas bate lá, joga reflexão, vê as imagens que vai aparecer. Você já vai estar construindo dentro do seu cérebro uma familiaridade com aquelas imagens, ok? Vê refração, vê dispersão, qualquer outro nome de pessoa aí que eu citei aqui, ou nome de conceito, vai lá, primeira coisa, bate no Google Imagens. Se te interessar, dá uma olhada também nos sites falando sobre isso daí. E mantendo alguma dúvida ou você descobrindo alguma coisa bacana, traz para a gente, escreve lá nos comentários. E um desafio que eu deixo para vocês é o seguinte, tem um outro fenômeno que eu não falei aqui, que é o fenômeno da reflexão total. Então, a reflexão total é quando uma onda ela é inteira refletida e nenhuma partezinha dela sai refratada de uma determinada superfície. Dá uma olhada nesse fenômeno e me explica nos comentários quando, afinal de contas, que acontece esse tal desse fenômeno da reflexão total e vamos conversar sobre isso daí, ok? É isso aí, bibliografia, vários sites, tem um livro que foi pelo qual eu estudei, né, que é uma ótima fonte aí de referências, né, e outros sites aí, inclusive ali ó, a história do Snell, né, o Snellius. Pessoal, é isso aí. Estou muito agradecido de poder estar aqui, de poder estar compartilhando com vocês esse conhecimento que eu gosto muito, né? Eu me empolgo aí em conhecer como é que a natureza funciona. Que bom estar podendo compartilhar com vocês. Não sei se eu me empolguei e ficou muito longa a aula, vou ver isso agora que eu parar aqui e desligar. E minha primeira oportunidade aqui, então o que vocês puderem me ajudar dando dicas e me indicando como é que eu posso melhorar aí para as próximas aulas, sou todo ouvidos, agradeço. Até mais.